Olá, sejam bem-vindos à aula de Anatomia 2. Meu nome é Caroline Carvalho, eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Maurício de Nassau. Tenho pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva, a UTI. Também tenho pós-graduação em Gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento humano, e sou mestre em Gerontologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, na disciplina de Anatomia 2, nós vamos conversar um pouco mais profundo estruturas ósseas, estruturas articulares e estruturas musculares. Então, quando chegarmos na parte óssea, nós vamos mergulhar no universo dos acidentes ósseos. Chegando na parte das articulações, nós vamos mergulhar no universo dos ligamentos e das cápsulas articulares. E nos músculos, nós vamos abordar a ação, inserção, inervação e a origem de cada músculo do corpo humano. Vamos começar falando um pouco a respeito do esqueleto ósseo. O esqueleto ósseo, ele possui uma remodelação, uma renovação o tempo inteiro. O esqueleto ósseo do adulto, ele se remodela 10% a cada ano. Ou seja, em 10 anos a gente tem uma nova formação de esqueleto ósseo remodelado, retransformado. Podemos observar no slide que no desenvolvimento dos ossos a gente tem um crescimento que ocorre com uma diferenciação constante do osso reticular, que é conhecido como osso imaturo, e do osso lamelar, que é conhecido como o osso maduro. Então, no esqueleto do adulto, como eu falei anteriormente, vai ocorrer uma reestruturação óssea contínua, principalmente quando a gente está falando da parte esponjosa do osso. A remodelação, ela vai servir para quê? Para o ajuste funcional às exigências dos principais ossos, para profilaxia contra perda de material, para reparo de microlesões ósseas e para o armazenamento de cálcio. Em todas as crianças, nós vamos conseguir observar a fise de crescimento, também conhecida como cartilagem hialina. A fise de crescimento ela vai ser encontrada nas estruturas distais, ou seja, nas epífises dos ossos longos. E ela vai ser composta de cartilagem hialina, como já falei, um componente fibroso que com o tempo ela vai se transformar em osso longo. Então, já que demos essa introdução um pouco a respeito dessa remodelação óssea, vamos agora começar a falar do esqueleto axial. E dentro do esqueleto axial, o nosso primeiro assunto, a nossa primeira abordagem vai ser a coluna vertebral. Vamos dividi-la em coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e o sacro e o cóccix. Chegando na coluna cervical, que é a primeira parte no sentido crânio-caudal da nossa coluna, nós vamos encontrar vértebras com estruturas um pouco diferentes das estruturas de vértebras como da coluna torácica. De uma maneira geral, as vértebras elas possuem os mesmos componentes. Porém, existem algumas exceções entre essas vértebras que devem ser consideradas. O que seriam esses componentes gerais de uma vértebra comum? O corpo vertebral, o arco vertebral, que vai ser formado pelo pendículo do arco vertebral e a lâmina do arco vertebral, o processo espinhoso, 2 processos transversos e 4 processos articulares. Então, esta vai ser a estrutura de uma vértebra de uma maneira geral. Mas como eu falei anteriormente, existem algumas vértebras especiais que fogem à regra. E para começar, vamos falar das cervicais, vamos falar inicialmente da primeira cervical, que é uma dessas vértebras que vai fugir à regra. A primeira cervical, ela chama-se C1 ou Atlas.
Essa cervical, ela apresenta algumas características diferentes das demais vértebras. E quais são essas características? Ela possui uma face articular superior e inferior, um tubérculo anterior e um tubérculo posterior, um forame transverso vertebral, um sulco para a artéria vertebral, massas laterais, fóvea do dente, local esse que vai servir para a articulação com a segunda vértebra cervical, o arco anterior e o arco posterior da primeira vértebra cervical e os processos transversos. Então, de uma maneira geral, nós conseguimos observar na figura que a vértebra cervical C1, a Atlas, ela não possui o corpo vertebral. E a estrutura dela também não permite a visualização do processo espinhoso. Também é outra estrutura que falta nessa vértebra. O que é que existe nessa vértebra? O tubérculo anterior, que a gente consegue ver na parte anterior da vértebra, e o tubérculo posterior, que seria na região onde seria o processo espinhoso de uma vértebra comum. Já os processos transversos da primeira vértebra cervical, a gente consegue observar que eles são bem pequenos e ficam um pouco mais para frente e posterior do forame transverso. Este forame transverso vai ser por onde irão sair as raízes nervosas do plexo braquial. Também conseguimos observar em C1, na sua vista inferior, a face articular para o áxis. E na vista superior, nós conseguimos observar a face articular superior para o côndilo occipital. Outra característica importante de nós observarmos nessa primeira vértebra cervical é o tamanho do forame vertebral, que vai ser mais alargado, um forame específico para acomodar as estruturas nervosas que vão estar saindo da base do occipital e seguindo pela medula espinhal. A segunda vértebra cervical que nós vamos conseguir observar é a C2, a vértebra axis. Essa vértebra, ela possui uma característica muito particular dela, que seria o processo odontoide, ou também conhecido como o dente de axis. Esse processo odontoide, ele vai se articular com a primeira vértebra cervical, que vai ser a C1, como já falamos anteriormente, a vértebra Atlas. Então, o dente de axis, ele é extremamente importante para dar mobilidade a essa articulação com a primeira vértebra cervical e permitir os movimentos em três eixos diferentes. A vértebra cervical C2, ela vai ter uma face articular anterior e uma face articular posterior. Ela vai ter o processo odontoide ou dente de axis, o forame transverso e vertebral. Forame transverso, lembrando, ele vai ser na lateral das vértebras, enquanto o forame vertebral ele vai ser na parte do meio da vértebra, entre o processo espinhoso e o dente de axis. Ele vai ter o processo transverso, que ainda vai ser pequeno em comparação com as demais vértebras, mas que esse processo transverso a gente já consegue observar que é um processo transverso maior do que o da primeira vértebra cervical, do que a de C1. Apresenta a face articular superior e uma face articular inferior. Apresenta um corpo vertebral, é um corpo que nós vamos conseguir observá-lo na vista anterior de C2, de axis, e é um corpo bem pequeno comparado ao corpo das demais vértebras. Ela vai apresentar um processo espinhoso bem curto,
mas que já existe a partir da segunda vértebra cervical e vai apresentar um arco vertebral. Então, essas foram características de duas vértebras cervicais que fogem um pouco das características das demais vértebras da coluna vertebral de uma maneira geral. Eu aguardo vocês para na próxima aula ainda conversarmos um pouco a respeito da coluna vertebral e darmos continuidade sobre a coluna cervical especificamente.